Agradeço ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres e concedo a palavra ao doutor Elmar Roberto Novak, que fará sustentação oral pelo réu Anderson Gustavo Torres. Doutor Elmar Roberto Novak, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria terá o prazo de até 1 hora para a sua sustentação oral. Bom, eu cumprimento Sua Excelência, senhor ministro Zanin, presidente desta turma. Cumprimento o senhor ministro Alexandre de Moraes, relator deste caso. Cumprimento a senhora ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento todas as mulheres que acompanham esse julgamento. Cumprimento o senhor ministro Flávio Dino, em nome de quem cumprimento os servidores desta casa. Cumprimento o senhor ministro Fux. Cumprimento o doutor Paulo, aqui representando a Procuradoria-Geral da República, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, advogados, senhoras e senhores. Os vergonhosos atos do 8 de janeiro de 2023, o dia que teima em não acabar, certamente serão uma mancha, senhor ministro Zanin, na história do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal agiu com energia e de modo pedagógico. Hoje é um dia histórico. E este julgamento, senhor Flávio Dino, não se confunde com vingança. Trata-se de justiça. E o que se pede neste momento aos senhores julgadores não é benevolência, mas aplicação firme da lei e do direito. Que as consequências sejam suportadas por aqueles que realmente têm responsabilidade, na linha do que foi dito pelo senhor ministro relator, com amparo nas provas, sem que haja dúvida razoável. O Supremo deve cumprir com a sua fiel missão de guardião da Constituição Federal, sem se pautar por questões políticas e ideológicas, e sem se curvar, senhor ministro Alexandre, para as pressões internas ou externas. A isenção é o que se espera desta corte. Corte que eu sempre defenderei, ministra Carmen Lúcia. Aliás, sempre defenderei as instituições do Brasil. Não há democracia sem instituições fortes e independentes. Portanto, defender a autonomia e defender a solidez das instituições é defender o próprio Estado democrático de direito. Isso não quer dizer, senhor ministro Flávio Dino, que as instituições ou seus membros estejam imunes às críticas, até porque são as críticas que permitem o amadurecimento institucional e o aperfeiçoamento do sistema que nós escolhemos. Por óbvio que essas críticas precisam estar limitadas dentro de princípios éticos e legais. E eu aproveito essa oportunidade, doutor Paulo, que aqui representa o doutor Paulo Gonet, transmita a ele os nossos cumprimentos pela recondução, para dizer do meu respeito pelo Ministério Público Federal. Mas eu ouso dizer que, em relação a Anderson Torres, toda tese acusatória é um ponto fora da curva. A defesa de Anderson Torres sempre agiu com lealdade e com transparência. E, desde o princípio, senhor ministro Zanin, se colocou à disposição dos órgãos de persecução penal em busca da verdade. Infelizmente, nem a Polícia Federal e nem o Ministério Público estavam interessados, naquele momento, na verdade. E eu, logo mais, justifico o meu posicionamento. Eu gostaria aqui de destacar que toda a narrativa do Ministério Público Federal em relação a Anderson Torres parte da premissa, senhor ministro Fux, que Anderson Torres teria conspirado, teria participado de uma macabra trama golpista e deliberadamente se ausentado do Distrito Federal. No entanto, isto não caminha com a verdade.
Eu peço vênia aqui para citar, neste primeiro momento, apenas a título exemplificativo, duas inverdades flagrantes aduzidas pelo Ministério Público Federal nas suas alegações finais. A mais grave delas trata-se da viagem do ex-ministro da Justiça para os Estados Unidos com sua família no dia 6 de janeiro. Estranhamente, o Ministério Público, nas suas alegações finais, traz, na página 368, que Anderson Torres forjou provas no processo, qual seja o bilhete das passagens aéreas da sua viagem com a família para os Estados Unidos. É uma acusação gravíssima. Agora, veja só, essas passagens foram juntadas no processo em janeiro de 2023. O Ministério Público passa todo esse tempo sem fazer um questionamento sequer. E, na sua última manifestação formal, traz ainda uma ameaça de abrir novo procedimento investigatório para apurar a possível fraude. No dia 15 de julho, senhor ministro Flávio Dino, seu antecessor passou por um verdadeiro calvário, um verdadeiro linchamento moral. A mídia nacional, senhor ministro Alexandre, tratava um delegado da Polícia Federal de carreira como alguém que tivesse forjado provas no processo, como um mentiroso. A defesa foi, então, atrás, imediatamente, do réu para que ele pudesse justificar. E ele foi, então, atrás da agência de viagens que emitiu os bilhetes de passagem. Eu agradeço, ministro Alexandre, o senhor ter dado a oportunidade de nós expormos alguns slides. E o primeiro deles, vamos ver aqui. Opa, volta. Aqui, esse é um e-mail da agência de turismo, dando conta da reserva em novembro, 18 de novembro de 2022. Não se trata de um documento fajuto feito por algum escritório de agência de viagem. Trata-se de um e-mail oficial da Gol, que a agência conseguiu e que trouxe, então, o bilhete de passagens. Note a data de emissão da passagem, 21 de novembro de 2022. E por que isso é relevante? Porque nesta data sequer havia qualquer cogitação em relação aos atos do 8 de janeiro. Para reforçar o seu equivocado ponto de vista, o Ministério Público Federal traz uma segunda inverdade, senhor ministro Fux. E eu peço vênia para ler um trecho da denúncia. Abre aspas. Especificamente sobre a viagem ao exterior de Anderson Torres, em 6 de janeiro de 2023, às vésperas da deflagração dos atos violentos, sem o conhecimento do governador do Distrito Federal, considerações mais detidas merecem ser suscitadas. Foi dito, então, que o governador sequer tinha conhecimento para provar a maliciosa e deliberada ausência do ex-secretário de Segurança Pública do DF, naquela data. Pois bem, eu soube agora que nós tivemos um problema técnico no vídeo, o senhor ministro Alexandre havia autorizado, mas eu peço vênia aqui apenas para mostrar o áudio. O secretário Anderson Torres, nesse telefonema, no sábado pela manhã, ele havia... Doutor. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, quando o doutor Novak pediu autorização para usar os slides, nós pedimos e conversei com os colegas da turma, todos os colegas, para remeter anteriormente para verificar se estava nos autos, o que estava, e autorizamos. Não veio no pedido esse material. Então, esse material não está autorizado, doutor, desculpe. Não, tá ok. Desculpa, ministro. Esse material está no EDOC 1692. O senhor permite eu fazer uma leitura rápida do que diz o governador Ibanez?
Isso está no documento. Não, a leitura não é problema. Ok. O material não foi conferido pelo nosso setor técnico se corresponde exatamente ao que está no processo. Não, ok. É que eu só soube agora, pouco antes da apresentação, que teve esse problema técnico. Mas foi perguntado, isso está lá, EDOC 1692. Foi perguntado, então, ao governador Ibanez no seu depoimento, no inquérito civil público, na Procuradoria-Geral da República. O senhor ficou sabendo do afastamento do secretário Anderson Torres nesse telefonema, no sábado pela manhã? Foi respondido. Ele havia me comunicado de uma primeira reunião que nós tivemos, quando eu convidei ele para ser secretário, que ele tinha uma viagem com a família. Ele não me relatou nessa data o dia certo da viagem. Ele falou que tinha uma viagem e eu falei, olha, não tem problema nenhum, você deixa as coisas alinhadas na secretaria, isso você pode fazer sua viagem, para mim não tem problema nenhum. E ele não relatou naquela hora a data da viagem. E também o destino? Não. O destino ele falou que era para os Estados Unidos. Ele disse que era uma viagem para Orlando, que estava planejado anteriormente e que ele já iria viajar para lá, que ele já tinha comprado as passagens no mês de novembro ou alguma coisa nesse sentido. Portanto, fica claro que as inverdades foram, neste momento, desmascaradas. E nós ficamos refletindo por que será que haveria o Ministério Público de aduzir inverdades numa peça, numa situação que é fácil de provar, como nós fizemos neste momento. E a conclusão inarredável é que o objetivo era confundir a opinião pública, e isso eles conseguiram com relativo sucesso. Em julho, ele teve que justificar para o Brasil que ele não era mentiroso. E muita gente ficou em dúvida se realmente os bilhetes eram verdadeiros. O segundo era uma tentativa deliberada de tirar o foco de atenção das provas do processo, porque as provas são favoráveis a Anderson Torres. E mais, uma tentativa de levar os julgadores a erro, porque o Ministério Público tinha consciência que toda a sua tese acusatória ela se baseava numa ausência deliberada, uma espécie de fuga para os Estados Unidos. E nós conseguimos comprovar que, na verdade, era uma viagem de férias programada com muita antecedência com a família, cujas passagens foram emitidas numa data onde sequer havia qualquer cogitação em relação aos atos do 8 de janeiro. Portanto, a peça acusatória vem recheada de ilações e afirmações sem provas. E o que mais, ministro Fux? Obrigou a defesa a produzir prova negativa de autoria, a famigerada prova diabólica. E a defesa conseguiu com relativo sucesso. O meu time esquadrinhou, senhor ministro Alexandre, todos os processos correlatos a esse, não se limitou a observar apenas esse inquérito, mas todos aqueles que estavam rodando em volta e que tinham relação. Eu só vou fazer aqui uma observação, e mais tarde eu volto nisso. Em nenhum dos processos, nas várias quebras de sigilo que foram encontradas, existe uma mensagem sequer que ligasse Anderson Torres diretamente às ações ou à trama maquiavélica de um possível golpe. Mas eu volto isso. No mérito, a acusação sustenta, ainda que sem prova, 5 condutas de Anderson Torres. A participação em uma live, uma reunião ministerial, o suposto uso indevido da Polícia Rodoviária Federal, um assessoramento ao ex-presidente da República, um assessoramento jurídico. jurídico. Só uma questão de fato. Sim. É o presidente. O senhor me permite, presidente? Pois não. É só uma pergunta mesmo para o advogado. Pois não. O senhor conhece o comunicado da Gol de que este código que o Anderson Torres apresentou não correspondia a uma reserva na Gol, né? Não, na verdade, foi juntado um ofício pela Então, PGR que não tinha um o senhor nome. reconhece que há um elemento nos autos que permite esta afirmação do Ministério Público. Não, o documento que nós recebemos Era só comprova isso, que obrigado. o código era aquele que foi indicado desde o início. Mas existe o documento da Gol
que diz que esse código não corresponde à Eu reserva. não apurei a veracidade. Tá? Obrigado. É que imediatamente nós fomos atrás para que viesse um documento oficial da empresa e foi juntado um e-mail oficial da companhia. Bom, mas voltando a esses pontos aqui, em relação à live, ficou comprovado durante a instrução, senhor ministro Zanin, que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi convocado para uma live pelo presidente da República. Desconfortável com o tema, porque não conhecia bem do assunto, pediu à sua assessoria que trouxesse o embasamento técnico. Trouxeram a ele, então, um documento oficial que foi encaminhado por peritos da Polícia Federal ao TSE. A própria assessoria preparou trechos que ele se limitou a ler. E eu aqui peço vênia para ler um trecho muito rápido do testemunho de Antônio Ramires Lourenço, que durante a instrução, ele era o chefe da assessoria especial do ministro, e durante a instrução, ele deixa claro que foi ele que preparou o material para que o ex-ministro pudesse ler nessa live. E ele disse, eu me lembro que nessa semana, eu tenho praticamente certeza que foi na segunda-feira, eu recebi um telefonema do Planalto, acredito que tenha sido da SECOM, porque relacionava muita gente, o gabinete informando que naquela semana haveria live tradicional do presidente e que dessa vez ela seria no Ministério da Justiça com a presença do ministro Anderson e a pauta seria urnas eletrônicas. E ele vem depois e explica que ele foi atrás desse material, trouxe então ao ex-ministro, e aí a PGR acusa que ele, durante a live, ele teria cometido o disparate de fazer alegações falsas sobre as urnas eletrônicas, que ele teria emitido opinião nesse sentido. E nós pedimos, então, ao ministro Alexandre de Moraes que deferiu uma prova importante, que é a perícia audiovisual. E a perícia, em relação à live, ela foi muito cirúrgica. E a conclusão foi o seguinte, a análise pericial técnica do conteúdo audiovisual disponibilizado indica que, durante sua participação na live, de 29 de setembro de 2021, o ex-ministro Anderson Torres realizou a leitura de trechos identificados como partes do relatório constante no EDOC 621. De autoria da Polícia Federal, não se observou manifestação opinativa ou juízo de valor na fala do ex-ministro. Tampouco manifestações técnicas de autoria própria. Por que foi importante essa perícia? Porque dificilmente nós vamos da correria parar para ficar ouvindo o áudio para ver se realmente ele fez ilações. A perícia é técnica e ela é clara, é cara crachá. E ela mostra, então, que ele não emitiu juízo de valor. Os trechos lidos na live por Anderson Torres, abre aspas, são oriundos de relatórios da Polícia Federal e possuem natureza técnica, voltada à integridade e aprimoramento do sistema eleitoral. Portanto, sobre a live, o Ministério Público Federal silencia, porque, a partir do momento que nós temos um respaldo de provas técnicas, não há muito o que falar. Portanto, não se sustenta a tese de que ele teria usado aquele momento para falsas ilações em relação ao sistema eleitoral. Já a reunião ministerial de julho de 2023, segundo o Ministério, ele teria se aproveitado em favor de uma narrativa sobre fraude eleitoral e sobre ruptura. E veja só, na narrativa acusatória, na página 443 das alegações finais, o Ministério Público Federal, senhor ministro Fux, traz uma frase para mostrar o espírito golpista de Anderson Torres. É a mesma frase que a defesa usaria na sua defesa. Veja o que disse Anderson Torres. Depois que der merda, não muda nada, não. Desculpe o palavrão. Esse é o aspas. Olha o que ele disse. Depois que der merda, não muda nada, não. Isso está nas alegações finais, páginas 443 do Ministério Público. Dizer que essa frase tem um espírito golpista é zombar da inteligência de quem está ouvindo. É lógico que ele quer dizer, se der merda, ou seja, se perder a eleição, não há o que fazer. Aqui não se fala em tomar providência, não há o que fazer. Veja só, se depois que der merda, não muda nada, não.
Então, essa foi a frase usada, e que a defesa traz para mostrar o espírito de aceitação em relação aos resultados da eleição. E Anderson Torres pede que os ministros, então, exponham sobre as suas atividades nas suas pastas. E eu peguei aqui vários relatos de testemunhas que participaram daquela reunião ministerial, senhora ministra Carmen. Por exemplo, Bruno Bianco, perguntado se havia algo de errado ali, ele responde muito claramente: doutor, na minha leitura, não. A gente estava em um período pré-eleitoral, havia disputa acirrada, assim, ânimos acirrados por conta de questões eleitorais. Havia um posicionamento específico, acho que estou tentando falar, sobre o que o ministro havia se posicionado na minha leitura e todos os outros. Posicionamento sobre quais as posturas do período eleitoral e pré-eleitoral. Mas eu não vi qualquer tipo de questão que envolvesse ruptura. Bruno Bianco era ministro da AGU. Eu podia trazer aqui ainda o relato do ex-ministro da Controladoria Geral da União, que diz: não, senhor, não tivemos nenhuma discussão sobre isso. Não se tratou de reunião para falar de ruptura, e basta assistir o vídeo. Existem palavrões, infelizmente palavrões ainda não são crime, mas, em termos de essência, nada que motivasse uma quebra da normalidade, muito menos na fala de Anderson Torres. Portanto, essa é uma questão que preocupa, porque nós precisamos sempre agir com a verdade. As causas passam, a nossa história fica. E quando chego aqui e trago as provas do processo, que a gente olhou em vários processos correlatos. A terceira, que se trata também do uso indevido da máquina estatal, ou seja, da Polícia Rodoviária Federal. Veja que durante toda a instrução não há uma ação direta de Anderson Torres. E eu vou aqui pegar a fala do senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, quando ele fala do BI. Esse relatório de inteligência foi sugerido ao ministro Anderson Torres como indicativo nos locais onde ambos os candidatos tivessem mais de 75% de votos, seria um indicativo de que algo estaria errado. Esse assunto foi levado para ele. E ele falou: mas por que não 80 ou por que não 70? Por que 75? Não havendo nenhuma justificativa plausível para esse número, senhor ministro Zanin, esse assunto foi totalmente desconsiderado. Agora, me chama a atenção, e eu faço questão aqui de ler, que esse BI teria sido solicitado a um funcionário chamado Clebson Ferreira de Paula, senhora ministra Carmen, que foi testemunha da acusação. Então, na denúncia, veja só como se faz um cavalo de pau aqui, senhor ministro Fux. Na denúncia, a PGR afirma que, ao longo de outubro, o analista foi chamado a participar de diversas reuniões e manteve comunicação com altos dirigentes, como Anderson Torres, então ministro da Justiça. A PGR afirma isso. Vem a instrução. O Clebson foi ouvido. E olha o que disse Clebson, respondendo à pergunta do Ministério Público, senhor Paulo. O senhor chegou a participar de reuniões com a presença do senhor Anderson Torres? O senhor chegou a receber alguma orientação diretamente dele? O senhor sabe se o seu trabalho chegou ao conhecimento do senhor Anderson Torres? O que respondeu a testemunha de acusação? Não, senhor. Não me encontrei com Anderson Torres à época das eleições. O Ministério Público insiste. O senhor nunca recebeu orientação diretamente dele? A testemunha diz: não. Vem o Ministério Público e pergunta novamente: o senhor sabe se as ordens que a senhora Marília dava, elas partiam de Anderson Torres ou eram do conhecimento dele essas ordens ou orientações? E a testemunha respondeu: não, senhor, não sei dizer. Aí, nas alegações finais, como não havia prova de uma ligação que indicasse a interferência direta do ex-ministro da Justiça, senhor ministro Fux, o Ministério Público diz o seguinte, concluindo, então, o raciocínio, em cima do que o próprio Clebson havia respondido,
ele afirmou que todo o escalão de chefia comandado por Anderson estava enviesado cognitivamente, prejudicando a atuação imparcial dos servidores do Ministério da Justiça. Ora, não há prova. Essa é uma ilação, porque se buscou a prova quando disse que ele tinha reunido e tinha recebido ordem direta. Veio a defesa e conseguiu provar que não houve isso, porque, de fato, nunca aconteceu. E aí o Ministério Público diz, olha, não aconteceu, mas existe aí uma possibilidade da cúpula estar enviesada. Então, isso é muito perigoso no direito penal. Passamos aí o segundo ponto, que ainda é mais grave, senhor ministro Flávio Dino, que o Ministério Público fala o seguinte, para dizer que foi usada a estrutura da Polícia Rodoviária Federal, diz o seguinte, que havia um aumento, um número atípico de reuniões entre um diretor e um ministro. Agora, olha que interessante isso. Ele fala de movimentação atípica e do aumento de número de reuniões, mas não traz o comparativo de reuniões de nenhum período. Olha, se houve aumento, foi de quantos por cento? Quantas reuniões haviam no passado e quanto naquele momento houve de reunião? Não tem isso. É uma ilação, e essa ilação, ela vem por conta de uma frase, ou seja, um diálogo de terceiro, que foi mal interpretado. Porque diz o seguinte, olha o que a PGR diz. O objetivo escuso dos encontros com Anderson Torres foi explicitado em trocas de mensagens datada de 7/12/22. Na ocasião, Fernando de Oliveira deu conta que o seu chefe chamou e combinou um encontro no 13º andar. Olha que interessante isso. Aonde funciona, aonde tem um prédio com 13º andar, no Ministério da Justiça não é. E aí, foi-se atrás do relatório da Polícia Judiciária e com o diálogo completo se chegou à conclusão que essa reunião foi no prédio da Polícia Federal. O 13º andar é onde fica o CIOP, a Secretaria de Operações Integradas. E essa reunião contou com Fernando e com quem ele estava se comunicando, com a Marília, inclusive com o diretor da Polícia Federal. E aí, a testemunha que foi lá, o Braulio de Carmo Vieira, no EDOC 884, ele vem e explica. A Secretaria de Operações Integradas funcionava no 3º andar do Ministério da Justiça e passou ao 13º andar do novo prédio da Polícia Federal, em que a Secretaria se instalou diante de uma modificação de atuação e também pelo engrandecimento de atuação da Secretaria de Operações Integradas. Nós fomos para o 13º andar da nova sede da Polícia Federal. Ora, isso aqui é mais uma tentativa de dizer Anderson Torres participou de reuniões atípicas. E ainda que ele tivesse participado dessas reuniões, não haveria problema nenhum. É uma reunião rotineira de trabalho. Agora, isso aqui é a tentativa desesperada de trazer Anderson Torres, de linká-lo a uma macabra trama golpista. Só que erraram na mão. Quando se vai descobrir, o próprio testemunha, o Márcio Nunes, que era o diretor da PF, falou dessa reunião no 13º andar, que não era com Anderson Torres. Portanto, é um diálogo deturpado, deliberadamente omitindo o seu sentido real. Isso não é correto, entendeu? E veja só, para finalizar, a reunião do dia 19 de outubro de 22. Segundo o Ministério Público, essa reunião, senhor ministro Zanin, foi a reunião onde Anderson Torres teria dado a ordem de policiamento direcionado. E aí vem um detalhe, senhor ministro Flávio Dino. Ele diz ainda, a Polícia Federal resistiu aos comandos ilícitos. A Polícia Rodoviária Federal aderiu. Agora, veja, lá atrás, quando o Ministério Público apresenta a sua denúncia, sequer ouviu as pessoas que participaram dessa reunião. E nós, então, fomos atrás e pedimos para o senhor ministro Alexandre Moraes que elas fossem ouvidas,
Porque é importante, se existem esses chamados, se existia um direcionamento, tem que ser esclarecido. E a própria cúpula da Polícia Federal, que, em tese, resistiu aos comandos ilícitos, negou qualquer interferência. E eu cito aqui, para não me alongar muito, o depoimento do Márcio Nunes de Oliveira, que era o diretor-geral da Polícia Federal. Isso está no EDOC 895. Houve algum gesto do ministro, alguma menção que pudesse sugerir algum apoio direcionado ao ex-presidente Bolsonaro ou ao número 22 nessa reunião? O que disse o diretor da Polícia Federal? Instituição que teria resistido aos comandos ilícitos. De forma alguma, não teve nenhuma menção. O brigadeiro Antônio Ramírez Lorenzo, que era o secretário executivo, feito a mesma pergunta, ele diz: não, em nenhuma reunião, em nenhum momento houve qualquer tipo de direcionamento. O direcionamento era para o crime. Bom, e aí vem aqui. Uma pergunta que foi feita para a mesma testemunha. Em outro trecho da denúncia, na página 88, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República aduz o seguinte: os diálogos mantidos no grupo em off indicam que na reunião, e aí ele está se referindo a essa reunião de 19 de outubro de 22, Anderson Torres foi operoso na concretização do plano insidioso. Houve alguma espécie de plano insidioso nessa reunião, em qualquer outra? Nós deixamos aberto, não é só aquela, qualquer outra. A resposta foi: se houvesse o plano insidioso, ele teria se repercutido já no primeiro turno, porque a filosofia foi a mesma nos 2 turnos da eleição. Então, nunca houve nenhum direcionamento maligno pontual para um candidato ou outro. A postura sempre foi na linha do que o Ministério atuou na gestão do ministro Anderson Torres. E qual era? O combate ao crime. Então, veja, e nós poderíamos surgir aqui, eu estou tentando ser rápido, eu estou vendo o tempo aqui correndo, e eu ainda estou devendo 5 minutos ao ministro Alexandre do último encontro, então estou tentando correr aqui com o tempo. O Marcos Paulo Cardoso Coelho, que também é da Polícia Federal, um delegado, participou, era chefe de gabinete, ele foi ainda mais longe. De modo algum, doutor, eu me recordo da fala do ministro, constante, no sentido de que o escopo de atuação do Ministério era viabilizar meios, recursos possíveis para que cada uma das unidades finalísticas, PF ou PRF, especificamente viabilizadas por meio da CEOP, fornecessem condições, dentro da atuação da esfera do Ministério, para que cada uma delas realizasse sua função constitucional. Perguntado novamente sobre a questão de gestos ou palavra ao número 22, ou ao candidato Jair Bolsonaro, ele deixou claro: o ministro foi, como disse, enfático em dizer que se tratava. Inclusive, eu me recordo do ministro dizer: não quero aqui que se persiga A ou B, nem para um lado e nem para o outro. Se houver crime eleitoral, nós precisamos atuar, que é o que sempre foi feito pela Polícia Federal. Ora, todos os integrantes da reunião foram unânimes. O Ministério Público, ele pega um trecho de uma conversa de um grupo de WhatsApp, onde um deles teria elogiado a postura de Anderson Torres e falado: você viu, o nosso ministro foi bem demais na reunião, isento. E o outro responde, em tom jocoso, em tom de brincadeira: isento nada, lascou um 22. Ora, e depois não soube explicar de onde veio essa conversa, e todas as testemunhas da reunião foram claras e unânimes. Portanto, não há como se sustentar uma acusação com base em ilações e sem provas concretas. Não há provas em relação a este ponto. E eu passo, então, agora para o suposto assessoramento jurídico do ex-presidente. Toda a tese acusatória... Doutor Novak, por favor, sim, presidente. Apenas uma lacuna fática que eu acho relevante na sua impressionante e detalhada narrativa, muito bem concatenada. Vossa Excelência vem até o período próximo ao segundo turno. Isso. Eu não lembro, e li, claro,
e essa é a razão porque o senhor conhece mais do seu cliente do que, obviamente, os autos revelam, alguma tese para o dia da eleição. Voltemos no tempo, o segundo turno. Correto. Começa o dia e há, supostamente, bem supostamente, aquela ideia de cercos dirigidos da PRF, enfim. O ministro Anderson tem alguma tese quanto a este dia exatamente? Não, é que, na realidade, senhor ministro, isso não foi alvo das alegações finais ou da tese acusatória. Sim, tá? e Vossa Excelência não tem uma hipótese fática? Não, porque aí tem um inquérito específico da Polícia Rodoviária em que nós estudamos apenas por uma questão ilustrativa, como eu falei, nós pegamos todos os casos correlatos e que mostraram, sem sombra de dúvida, que todo o planejamento operacional de emprego, tanto do efetivo da PRF quanto da PF, foi institucional, não houve interferência do Ministério. Compreendo, obrigado. Tá? Então, sobre o assessoramento jurídico, senhora ministra Carmen, a tese do Ministério Público era que Anderson Torres teria participado de reuniões com os comandantes militares e o ex-presidente e prestado assessoramento jurídico. Essa era a tese. Veja o que falou na denúncia. É importante lembrar que os comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram à Polícia Federal que Anderson Torres participou de reuniões sobre o decreto golpista, onde sustentava a possibilidade de decretação do estado de defesa. Veio a instrução. O brigadeiro Batista Júnior retificou seu depoimento em juízo e disse o seguinte: eu gostaria de fazer uma retificação. Não tenho a mesma certeza sobre a participação de Anderson Torres sequer em uma reunião. Aí vem o Freire Gomes, e nós pedimos, então, uma cariação com o general, foi, então, autorizada pelo senhor ministro, e o general vem e diz: a testemunha reitera o seu depoimento judicial, onde afirmou que o réu Anderson Torres, na sua presença, jamais incentivou qualquer ato fora da legalidade. Olha como é forte isso. A testemunha esclarece ainda que nessas reuniões com o réu Anderson Torres, a discussão sobre GLO dizia respeito sobre a instabilidade de segurança no país naquele momento. Detalhe, diferente, isso é muito importante, tá? Diferente das discussões tratadas a partir da reunião do dia 7/12, onde outros aspectos foram levantados, que é a reunião do dia 7 e a reunião do dia 14. E vem mais, a testemunha esclarece também que não se referiu a Anderson Torres como assessor jurídico do presidente, mas sim quis dizer que, em algum momento, nessas tratativas, tratavam de assuntos importantes tanto para as Forças Armadas quanto para o Ministério, e o réu assessorou o presidente em ponto específico, sem jamais opinar no sentido da quebra do Estado de Direito. Então, não há dúvida que naquelas reuniões do dia 7 e do dia 14, onde teriam sido apresentadas uma minuta com teor antidemocrático, Anderson Torres não participou. A instrução deixou isso muito claro. Aí, com base nisso, com uma instrução muito favorável ao acusado Anderson Torres, aí, ministro Fux, as alegações do Ministério Público mudam. E ela vem o seguinte: a sua presença, a presença de Anderson Torres, a sua presença frequente no local, no mesmo período em que a minuta foi apresentada, e o seu amplo acesso ao presidente da República, sendo inconcebível que estivesse alheio às temáticas diretamente relacionadas com a sua pasta. Ora, mais uma vez, é achismo. E ainda bem que nós vivemos no Estado democrático de direito, onde, senhor ministro Zanin, o devido processo legal e as leis fazem toda a diferença. Não basta a instituição achar, ela tem que provar que ele, de algum modo, participou. Então, como na instrução ficou claro que ele não participou de reunião golpistas, não participou de qualquer ilação ou movimento antidemocrático, eles mudam, olha, mas não quer dizer que ele não sabia. É o Ministério Público que tem que provar. E aí, o segundo ponto desse assessoramento é a minuta do Google, onde a defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. E eu vou colocar aqui um trecho do slide que mostra. Bom, dentro do seu espírito cooperativo,
nós, então, pedimos aos órgãos de persecução penal que investigassem a origem dessa minuta. Quem postou essa minuta na internet? Quem inseriu? E nós apresentamos, então, essa minuta. Inclusive, quem colocar aí, neste momento, conjur/DL, a minuta continua lá na internet. Nós corremos fazer uma ata notorial porque ficamos preocupados até de tirar ela da internet. Mas não, continua lá. Quando nós pedimos isso, o Ministério Público pede, então, que o conjur explique quem colocou e quando colocou. E aí veio, então, a resposta de uma auditoria interna do conjur, dizendo, olha, esse link só foi postado em janeiro de 23, quando, depois da busca e apreensão, que foi encontrada a minuta. Mas veja os detalhes. Nós pedimos um link e foi respondido outro link. É como se eu te perguntasse, por exemplo, o senhor ministro Flávio Dino é bonito? E a resposta viesse, a ministra Carmen Lúcia é bonita, elegante, inteligente e justa. Não falseou a verdade, mas não respondeu o que eu queria saber. Eu apresento um link e a resposta vem de outro link. Nós dissemos, olha, vamos atrás para saber, porque é importante. Os órgãos de persecução penal não acharam aquilo relevante. É lógico, para a acusação não é. Para a defesa seria, se for dado peso a essa minuta, que depois que nós mostramos que já circulava na internet, que vinha sendo distribuída para várias pessoas, e aí eu cito aqui o depoimento, na instrução, o depoimento do Valdemar Costa Neto, onde ele disse que, no seu depoimento na Polícia Federal, EDOC 1095, aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam. Isso é para mostrar que essa minuta, a qual foi dado um peso descomunal de prova, não tem valor algum. Era uma minuta apócrifa que não fazia qualquer sentido, uma minuta que nunca circulou e que nunca foi discutida. E para encerrar qualquer dúvida em relação à minuta, senhor ministro Flávio Dino, nós pedimos uma perícia que foi autorizada pelo excelentíssimo senhor relator. E veja o que diz a perícia, a conclusão. Por outro lado, no que se refere ao EDOC 1096, documento atribuído a Mauro Cid, contendo 3 páginas, infere-se a ausência total de compatibilidade formal, textual e estrutural com a minuta apreendida na residência de Anderson Torres. Ademais, à luz dos depoimentos de Marco Antônio Freire Gomes, Mauro Cid e Almir Garnier dos Santos, verifica-se preliminarmente uma distinção substancial entre o conteúdo apreendido e aquele supostamente apresentado em reunião referida nos autos. A minuta constante no EDOC 1098 não apresenta seção introdutória de considerandos e tampouco contém menção à decretação de estado de sítio, a garantia da lei e da ordem ou a prisão de autoridades. E nisso a gente encerra o assunto da minuta, para dizer, essa minuta apócrifa encontrada, que está na internet até hoje, vinha sendo distribuída, jamais circulou e jamais foi discutida. Doutor, me perdoe, como Lógico. Acabou a novela com Conjur? Nós insistimos e aí se chegou à conclusão que não era importante saber quem postou. Ok, obrigado. Ok? Como foi indeferido, a gente também não insistiu, porque nós entendemos aí que não tem mais peso de prova e, de fato, a própria PGR não forçou mais em relação à minuta. Mas era importante a gente esvaziar esse assunto em relação a esse tema. E, por fim, e cabe mais um detalhe, senhor ministro Flávio Dino. No exame datiloscópico que foi feito, não foi encontrada impressão digital de nenhum dos acusados. Portanto, mostra que realmente aquela minuta totalmente inservível e na instrução, senhora ministra Carmen, foi explicado exatamente como aquela minuta chegou e isso ficou mais do que esclarecido. Agora, por fim, eu vou falar sobre a omissão dolosa, suposta omissão dolosa de Anderson Torres no 8 de janeiro. E tem um detalhe que me chamou a atenção nas alegações finais do Ministério Público, que é na página 369 a 370.
que nas alegações finais reconhece que a conduta de Anderson como secretário de Segurança no DF teria, abre aspas, clara postura de descaso e negligência com seus deveres profissionais. Ora, no que tange a postura negligente, é claro que, nesse caso, o órgão acusador admite a ocorrência de culpa e, assim sendo, afasta o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo. Mas eu vou falar um pouquinho da questão fática, porque Anderson Torres assume no dia 2. Ele não desmonta a secretaria, ele leva para lá apenas 2 assessores. Tá? No dia 5 de janeiro, tem algo que chamou muito a atenção. Eu vou colocar aqui no slide. Anderson Torres convoca o general Dutra, que é o general comandante do Palácio, aliás, convida, e convoca a secretária Marra, que era secretária de Ação Social, para desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. A PGR, senhor ministro Zanin, insiste desde o início da investigação e da instrução que os acampamentos eram o coração do golpe. Ora, Anderson Torres, como autoridade, como secretário de Segurança, ele convoca uma reunião para desmobilização dos acampamentos. Isso é incompatível com quem está tramando um golpe de Estado. As provas são favoráveis a Anderson. E veja o que disse aqui a testemunha juramentada, com dever e obrigação de falar a verdade, secretária de Desenvolvimento Social, no EDOC 919. Ela diz, foi perguntado, só para deixar claro, qual era o intuito da reunião? Foi desmobilização de acampamento? No que ela responde, foi de desmobilização do acampamento. A senhora falou dessa reunião de desmobilização no dia 6 de janeiro, depois houve outras reuniões da senhora com as forças de segurança? E ela responde, não houve. Porque aí a reunião foi na sexta-feira, dia 10, e aí ficou acordado que a gente entraria, faria o protocolo e a área social entraria anterior à força policial. Eles comentaram, mas aí, por não ser a minha área, eu não prestei tanta atenção. Mas o general Dutra e o secretário Anderson Torres estavam falando de tentar expedição de mandato de prisão para os líderes do acampamento. Olha como é forte isso, ministro Fux. Quem tem intenção golpista vai desmobilizar os acampamentos e discutir até a possibilidade de prender os líderes desse acampamento? Aí vem o general Dutra, o general já empossado pelo governo atual, e diz o seguinte, nessa reunião, vocês chegaram a tratar de desmobilização dos acampamentos? Respondeu o general, sim, eu mostrei para o secretário Anderson Torres que o acampamento estava bastante esvaziado, praticamente vazio. Havia 200 e poucas pessoas, e a maior parte das pessoas que estavam ali eram pessoas em situação de rua. E eu pedi o apoio da Secretaria de Defesa Social para tratar com essas pessoas que requerem um tratamento especial. Isso está no EDOC 926. Portanto, ficou claro que Anderson Torres tomou providências para desmobilizar acampamento. Eu vou falar mais rapidamente, nós estamos falando aqui, eu vou procurar ser breve, sobre o papel da segurança pública no sentido de integração dos órgãos de segurança. O protocolo de ações integradas, Anderson Torres assinou antes de viajar. Está lá. Dentro do protocolo de ações integradas, prevê, por exemplo, que não seria permitido acesso à Praça dos Três Poderes. E mais, tinha lá que as pessoas que estivessem portando qualquer instrumento que pudesse ser usado para uma baderna generalizada, era para ser contido. Esse protocolo de ações integradas, ele foi assinado antes de Anderson Torres viajar, e ele viajou porque até o seu embarque nada contraindicava a viagem. E veja o que disse aqui a Cíntia Queiroz, no EDOC 895, ela que foi responsável por fazer centenas de protocolos de ações integradas no DF. Se o pai
se as cláusulas, se os itens do PAI, se as atribuições do órgão tivessem sido seguidas pelos respectivos órgãos, teria acontecido os atos do dia 8? E ela responde, não, com certeza não. Ora, eu disse aqui, rapidamente, que até o momento da sua viagem não havia nada que contraindicasse. Veja o que disse o testemunha Saulo Moura, da ABIN, senhor ministro Fux, página 884. Ele diz o seguinte, ele vem explicando aqui que até o dia 5 nós estávamos com informações de que a adesão era relativamente baixa. E aí foi falado que aqui, enfim, ele foi explicando uma série de coisas, como procedia, mas o ponto que chama atenção. Então, nós tivemos o que na inteligência se chama de estado quase de certeza às 9 horas da manhã do dia 8. Às 9 horas da manhã do dia 8, quando é feita uma assembleia entre os manifestantes e que se decide efetivamente que essa manifestação teria como rumo a esplanada dos ministérios. Portanto, foi só no dia 8 de manhã que se decidiu descer. E eu aqui quero também chamar atenção para essa fala que foi pego no telefone de terceiros, e que é um diálogo do Anderson Torres com o Fernando, seu substituto. No dia 7, ministro, cabe lembrar que a Secretaria de Segurança Pública nunca ficou acéfala. No dia 7, Anderson Torres, ele foi tranquilizado. Ele foi tranquilizado pelo seu sucessor. Está lá, está tudo controlado. Isso no dia 7, às 19 horas, ali está marcando 20 horas e 17, mas na verdade é 1 hora a menos. Veja, Anderson Torres foi tranquilizado. Nós temos ainda aqui uma outra fala de Anderson Torres que foi pego no celular de terceiro. Não deixe chegar no Supremo. Num primeiro momento, esse diálogo chegou, e o senhor se recorda, senhor ministro Alexandre Moraes, que a PF até entendeu isso como algo golpista, porque chegou a constar isso no seu relatório. E nós mostramos que, pelo horário, já havia invasão no Palácio, no Congresso, só restava proteger o Supremo. E quando ele soube e viu a tentativa desesperada dele, era de conter. Isso aqui não é quem tem espírito golpista. Anderson Torres, quando soube das cenas de vandalismo, de destruição no dia 8 de janeiro, se manifestou no Twitter de forma muito contundente. Cenas lamentáveis na esplanada dos ministérios. É inconcebível a desordem, inaceitável o desrespeito às instituições, e vem lá. Isso, voltando aqui, a primeira às 3h26, a segunda às 4h23, e a terceira e mais grave, criminosos não sairão impunes. Ora, a PGR considerou, há um pouco tempo atrás, numa outra investigação, que uma determinada autoridade foi tranquilizada, se manifestou publicamente, isso teve peso na visão do Ministério Público. Em relação a Anderson Torres, nós apresentamos tudo isso para mostrar o seu espírito democrático, que não tinha nada a ver com a trama, e a PGR foi silente em relação a todas essas provas. Ora, eu queria aqui ainda registrar que Anderson Torres fez uma transição pacífica no seu ministério, na época, passando todas as informações e tudo que estava ao seu alcance para a equipe que assumia. O ministro Flávio Dino testemunha aqui. Isso não é espírito de quem pensa em golpe de Estado. A delação de Mauro Cid não implica Anderson Torres em absolutamente nada. Pelo contrário, quando perguntado, ele disse que Anderson Torres não participou das reuniões onde se discutiu minutas antidemocráticas. Quando se falou da classificação de risco, radicais, pouco radicais, menos radicais, Anderson Torres não fazia parte dessa classificação. Então, a delação de Mauro Cid não implica em absolutamente nada Anderson Torres. Se Anderson Torres fizesse parte desse núcleo duro voltado ao golpe, certamente o nome dele estaria lá ventilado. Anderson Torres entregou as senhas do seu telefone, senhas do seu e-mail, para demonstrar boa-fé. Nada foi encontrado que pudesse incriminá-lo, que pudesse trazer qualquer desconforto. Aliás,
as conversas que foram identificadas em telefones de terceiro, todos foram positivos para Anderson Torres. E eu quero, então, finalizar a minha apresentação dizendo que, quando eu fui procurado pela família de Anderson Torres já tinha um tempo preso, eu refleti muito sobre assumir esse caso, porque realmente não é um caso fácil. Eu fiquei revoltado quando vi aquelas cenas de destruição aqui na Esplanada. Eu estava no Ministério da Agricultura em 2017, no governo Temer, quando uma turba invadiu o Ministério, botou fogo e destruiu o Ministério da Agricultura. Eu, pessoalmente, me empenhei para que houvesse punição aos responsáveis. Quando assumi interinamente o Ministério, numa viagem, fui em reuniões na AGU para tentar responsabilizar quem estava lá. Infelizmente, não foi possível. Mas é muito revoltante você verificar aquilo atenta completamente contra o Estado democrático de direito. E eu sei que era um caso complexo e difícil, mas eu conheço a história e a trajetória de Anderson Torres. Anderson Torres é um homem íntegro, é um homem correto, é um homem que ofereceu o seu sigilo fiscal e bancário e não se encontrou absolutamente nada. Anderson Torres não teria condições sequer, ministra Carmen, de pagar advogados. E nós fizemos isso pro bono, porque nós não abrimos mão de defender aquilo que nós acreditamos. Eu estive, senhor ministro Flávio Dino, há um tempo atrás, com uma pessoa por qual tenho uma grande afinidade, um grande apreço e respeito, e ela contou a história, ministro Zanin, de um seminarista que chegou feliz para o cardeal e disse: nós vamos... o senhor ficou sabendo, cardeal? A igreja está pensando em acabar com o celibato. E o cardeal, no auge dos seus 80 anos, respondeu: sou contra. E o seminarista ficou um pouco frustrado com aquilo, porque ele sempre defendeu o fim do celibato, e esperava algo filosófico, e perguntou: mas por que o senhor é contra? Ele falou: porque eu não vou usufruir. E quando ele disse isso, nos mostra que muitas vezes só se olha para os interesses próprios. Nós temos que ter coerência e nós temos que defender o que é justo, correto e digno. Eu sempre fiz isso, desde jovem, faço isso hoje e continuarei defendendo o que é justo, correto e digno. E é por isso que eu entrei na defesa de Anderson Torres e peço a vossas excelências que considere absolver Anderson Torres, porque é um homem inocente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, doutor Elmar Roberto Novak. Hoje já tivemos o relatório do eminente relator, já ouvimos sustentação oral da Procuradoria-Geral da República e também outras 4 sustentações orais da defesa. Então, consulto a eminente decana, a ministra Carmen Lúcia, os colegas, se podemos dar continuidade amanhã a essa sessão. Claro, até porque eu ainda tenho o terceiro turno, que é presidir a sessão do eleitoral em alguns minutos. Perfeito. Todos de acordo? Eu só vou, antes de encerrar, dar a palavra ao doutor Paulo Jacobina, apenas para justificar a ausência do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet. Eu serei muito breve, presidente. Eu até peço desculpas, porque pela minha familiaridade aqui com a turma, eu já estava escalado para fazer essa sessão e o doutor Paulo Gonet tinha um compromisso internacional já marcado há alguns meses. Ele está em busca de uma das pautas importantes para ele, que é o combate à violência infantil. Ele está no exterior, teve que ir ao exterior. E, para mim, é tão natural vir fazer sessão aqui na primeira turma, eu me sinto tão absolutamente em casa que me esqueci de exatamente fazer esse pedido de desculpas no começo da sessão. Faço agora para registro. Muito obrigado. Tá certo, agradeço, Vossa Excelência. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. Em continuidade de julgamento, realizaram suas sustentações orais o doutor Jair Alves Ferreira e o doutor César Roberto Bittencourt, pelo réu Mauro César Barbosa Cid. O doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. O doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, pelo réu Almir Garnier Santos. E o doutor Elmar Roberto Novak, pelo réu
Anderson Gustavo Torres. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Daremos continuidade amanhã, às 9 horas da manhã, conforme já programado. Então, fica encerrada a sessão. Desejo uma boa tarde a todos.